Agora sim, Carol, pode começar. Sim. Perfeito, então. Então, novamente, né, bom dia a todos e todas. Estamos aqui eu, né, PCNP de Biologia, a Grazi de Ciências, a Thelma de Física e Química e a Rafa de Matemática para mais essa TPC da área de Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino. Tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com o tema Ensino por Investigação, né, dando uma sequência lá nas metodologias ativas, né? Então, vamos lá. As recomendações de sempre, né, pessoal? Fiquem à vontade para escrever, né, no chat, qualquer dúvida, nos momentos de interação também. Paciência com a tecnologia, que a gente já precisou um pouquinho agora, né? Caso queiram falar, né, fazer algum comentário, podem levantar a mãozinha, abrir o microfone, fiquem à vontade. E o formulário de avaliação a gente também vai abrir assim que a TPC terminar, para vocês colocarem lá, registrarem a sua presença e darem a opinião de vocês sobre essa formação. Só retomando, então, né, como eu falei, a gente está aí numa sequência, né, de estratégias ativas, de metodologias ativas, para dar opções para vocês trabalharem, né, com os estudantes em sala de aula. Então, a gente já falou um pouquinho da aprendizagem baseada em problemas, da aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida. Vamos falar hoje sobre a investigação científica e gamificação está em vermelho, né? Porque ficou faltando falar sobre ela na última TPC sobre o tema, mas a gente vai retomar isso na próxima TPC. Não esquecemos não, tá bom? Quais são os objetivos, então, dessa nossa formação de hoje? Refletir sobre a intencionalidade no planejamento das estratégias didáticas, reconhecer as atividades investigativas como necessárias ao desenvolvimento da alfabetização científica e conhecer a organização de uma sequência de ensino investigativa chamada aí de SEI. Então, para a gente começar de uma forma bem interativa aí, eu proponho uma atividade para a gente. Então, tenham aí papel e caneta em mãos para vocês fazerem umas anotações. Eu vou mostrar uma série de imagens, tá? Durante a visualização dessas imagens, vocês não vão poder fazer nenhuma anotação, né? Só depois. E eu vou dar um tempo aí de 7 segundos para vocês visualizarem essas imagens. Vou dar um tempinho para vocês pegarem papel e caneta, tá? Então, vamos lá, vou apresentar as imagens. E aí, agora sim, ó, papel e caneta. Reproduza a sequência e as formas apresentadas. Podem escrever agora no chat, pessoal. Conseguiram reproduzir aí? Vou mostrar novamente as imagens agora, tá? E aí, gente, alguém conseguiu reproduzir da forma como estava? Como é que foi a experiência de vocês com essa atividade? Estão bem de memória? Meninas, se aparecer alguma coisa no chat, vocês podem ler? Que eu não tô vendo agora. Sim, Carol. A Sônia, ela disse que ela escreveu apenas uma parte. Que ela conseguiu reproduzir. Alguém mais conseguiu?
Só consegui o quadrado azul. É o que mais chamou atenção, né? Então, tá joia, vamos dar sequência. Agora, novamente, ó, eu vou apresentar outras formas, né? De novo, não pode anotar nada durante o tempo de visualização, só depois. E 7 segundos também para vocês visualizarem essas novas formas. Carol, a professora Maiara colocou no chat que ela esqueceu apenas de 2 retângulos, então ela foi super bem da anterior. Parabéns! Prontinho, gente. Agora, novamente, reproduzam aí essa sequência. Vou mostrar de novo para vocês. E agora, como é que foi com essa nova sequência? Eu só esqueci da janela. Ah, mas melhorou bem, hein? De um quadrado para tudo, menos a janelinha. O professor Gustavo disse que agora foi 100%. Olha, e a Maiara que agora foi bem mais fácil. Muito bem, gente. Então, que reflexão que essa atividade traz para a gente? Pensando aí, né, na nossa carreira, na nossa prática pedagógica, o que essa atividade nos traz de reflexão? Podem escrever no chat, por favor, se alguém quiser falar também, fica à vontade. Alguém gostaria de comentar no chat? Pensando aí, né, sobre as estratégias de metodologias, né, que a gente usa em sala de aula para trabalhar aí com os objetos do conhecimento, com as habilidades. Carol, a professora Karina colocou aqui que a reflexão é que ela está cansada e estressada. E estamos todos um pouquinho, né, professora? Com certeza. E a professora Cleusa, capacidade de observação, e a Sônia, que informações descontextualizadas dificultam a interação. Bem legal. Opa, isso, a memorização, perfeito, ela disse. Perfeito. Temos mais um comentário aqui do professor Gustavo. Quando as formas estão mais organizadas, conseguimos visualizar e guardar com maior facilidade. Realmente. Com certeza. E aí, trazendo isso para nossas atividades com os alunos, né? O que a gente pode pensar? Thelma, Rafa, gostariam de compartilhar alguma coisa sobre a atividade? A professora Flávia, Carol, colocou aqui no chat que é importante contextualizar o objeto de ensino. Isso, exatamente, né? Para dar significado e aí o aluno conseguir realizar a atividade e aprender de fato, né? Vai ficar muito mais fácil, como foi muito mais fácil organizar a sequência quando ela estava apresentada de uma forma organizada, né? Thelma, Rafa, gostariam de falar alguma coisa? Oi, Carol, estava tentando abrir aqui. Imagina. Acho que é importante também a gente pensar, refletir, né, que nesse contexto que a gente está vivendo e trazendo metodologias ativas, a gente tem falado muito da realidade dos nossos alunos. Então, além de pensar na contextualização do objeto de conhecimento,
pensar em aproximar ele dessa realidade também, para fazer mais sentido para o aluno, e aí existe uma maior conexão entre o que ele vai aprender. Aí sim, né, essa capacidade de absorver a informação, de memorização, ela fica muito maior quando ela tem significado, né, para o aluno. Exatamente, né? É aquela famosa intencionalidade, né, que o professor precisa mostrar no seu planejamento de aula, né? E aí o material que é oferecido para o aluno tem que refletir isso, né? Por isso existe um monte de adaptação. Era isso mesmo que eu ia falar, Carol. Por mais simples que a atividade possa parecer, né, se ela trazer justamente essa intencionalidade, né, muda todo o foco, né, daquele momento do ensino-aprendizado. Porque o aluno realmente ele tem que ver significado. Então, essa atividade, ela nos ilustra bem isso, né? Quando estava tudo desorganizado, a dificuldade em projetar essas formas, né? A partir do momento que isso foi mais claro, né? Realmente, se a gente pensar no dia a dia, nas atividades que são propostas, o que vai valer mesmo, por mais simples que seja essa atividade, vai ser realmente a intenção, né? A intencionalidade, qual o objetivo de estar passando aquele tipo de contexto, aquele tipo de aprendizado para o aluno ali. Isso. Bom, muito obrigada, gente, por todas as contribuições. Vamos lá da sequência, então. Mais alguma coisa no chat ou posso continuar? Carol, nesse sentido que vocês já colocaram, a professora Cleusa também disse que no primeiro momento as figuras estão soltas e no segundo momento elas estão contextualizadas, né? Então faz mais sentido aquilo para o aluno, né? E fica mais fácil de memorizar as figuras. Obrigada, Grazi. Obrigada, professora Cleusa. E o Andrei concordou com ela. Isso. Ele concordando com ela, com as outras colocações. Então tá, vamos lá, vamos dar sequência. Se esses mosquitinhos aqui em casa deixarem. Bom, então a gente vai falar agora um pouquinho a respeito da alfabetização científica, né, dessas atividades por investigação. E eu vou mostrar para vocês, eu não sei se está todo mundo vendo aqui, a capa do livro. Vocês estão conseguindo ver? Um pouquinho mais Sobe mais um Carol. pouquinho, por favor, Carol. Isso, agora sim. Deu? Ensino de ciências. Então tá bom. Eu estou mostrando para vocês porque esse foi o livro que eu me baseei, né? Que é a referência dessa formação. Então, se no final, não sei se vocês têm à disposição esse exemplar nas escolas, né? Mas depois, se alguém tiver interesse, eu tenho ele em PDF e aí eu posso enviar para vocês, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, então, em alfabetização científica, né, a gente está tentando buscar aí que o aluno tenha uma compreensão da ciência e da tecnologia, né? E o próprio currículo, né, o currículo em ação, ele traz, né, um compromisso com o desenvolvimento desse letramento científico que vai além ainda dessa alfabetização, né, que vai aí trazer uma prática social para todo esse conhecimento a respeito da ciência, né, para o aluno, tá? Bom, então, quando a gente pensa em alfabetização científica, né, de acordo aí com os estudos de Saceron e Carvalho, a gente tem 3 eixos estruturantes. Quais são eles? Primeiro, compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos. Depois, compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática. E o terceiro, entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, né? Que é exatamente essa contextualização do conhecimento, tá? E aí vem a pergunta, né? Como que eu vou desenvolver, como que eu vou trabalhar com esses 3 eixos da alfabetização científica? Então, é aí que entram as sequências de ensino por investigação, né? Então, a gente trabalha com os estudantes, né? Traz essa metodologia da investigação
para eles, e a gente faz uma análise de diversos indicadores de alfabetização científica, né, que vão mostrar, vão evidenciar como que o aluno vai agir, como que ele vai se deparar, né, em uma situação de investigação, de resolução de um problema, tá? Quais são, então, esses indicadores, né? Então, primeiro, trabalho com os dados obtidos em uma investigação. Então, aqui a gente vai olhar a forma como o aluno organiza esses dados, classifica, como que ele seria, né? Como que é o trabalho dele com esses dados que ele obtém num processo de investigação. Também vamos analisar a estrutura do pensamento, né? O raciocínio lógico que ele usou para resolver o problema, né? E também na compreensão da situação analisada, né? Que foi colocada para ele. Então, ele vai levantar as hipóteses, vai fazer um teste de hipóteses, vai buscar justificativas e explicações para a resolução do problema. Então, todas essas questões aqui, a gente pode principalmente observar durante, né, uma atividade investigativa, observar o comportamento dos alunos, né, e a gente também pode pensar em formas de avaliação, né, colocando esses indicadores, né, para a gente pensar, e aí, está sendo desenvolvida essa alfabetização científica no meu aluno? Não está, né? E aí a gente consegue fazer uma análise por meio, então, desses indicadores. Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, uma reflexão também, né? Todo conhecimento científico, como que ele foi produzido, né? Basicamente também por processos de investigação. Então, quando a gente traz a investigação para a sala de aula, né, a gente não está buscando, né, que o aluno apenas conheça um fenômeno ou um conceito, né, mas também a forma como tudo isso foi construído, né? Então, o ensino não apenas do conhecimento científico, mas também das características que compõem a natureza desse conhecimento, utilizando a linguagem argumentativa, né? Então, quando a gente trabalha por investigação, a gente dá foco, né, em como que esse conhecimento ele foi produzido, e aí a gente acaba, né, trazendo também o próprio conhecimento em si. Mas aí a gente dá um foco maior para a natureza desse conhecimento, tá? Mas, afinal de contas, né, o que é, então, esse ensino por investigação? Ensino por investigação envolve os alunos em atividades de aprendizagem baseadas em problemas autênticos. Então, a gente vai ver que ter um problema, né, é o primeiro passo para a gente pensar em uma atividade investigativa, né? Também vamos fazer experimentações e atividades práticas, incluindo a busca de informações, né, porque a gente vai ver também que o problema, ele pode não ser experimental, né? Isso não impede que uma atividade investigativa seja desenvolvida. Atividades autorreguladas, né, ou seja, que o aluno vai ter mais autonomia para desenvolver, para construir esse conhecimento, né? Então, aqui entra o protagonismo juvenil, e também envolve, né, o aluno em comunicação, argumentação, principalmente com os colegas, né? Posteriormente com o professor, mas inicialmente aí com os colegas com os quais eles se sentem mais à vontade mesmo para conversar, para discutir e tudo mais. Bom, agora a gente tem mais uma interação aí para vocês, né? Eu trouxe aqui uma sequência de atividades a respeito de fermentação. Então, no primeiro momento, o que o professor vai fazer? Conversar com a turma, né? Perguntar o que é um fermento, como que ele funciona, por que tem fermento que é chamado de biológico. Num segundo momento, o professor vai fazer uma aula expositiva sobre a fermentação como um meio de obtenção de energia sem a presença de oxigênio. Então, é uma aula expositiva comum. No momento 3, ele vai fazer uma demonstração da fermentação com aquele experimento clássico da bexiga, né? Fazer a bexiga encher dentro de uma garrafinha, né? Com o fermento dentro de uma garrafinha.
E no momento 4, ele vai levantar as conclusões do experimento numa conversa com a turma. E aí eu pergunto para vocês, essa sequência de atividades, ela é investigativa? Então, eu queria que vocês entrassem, por favor, no mente.com, podem colocar esse código que está aqui, né? E aí respondam a pergunta. Tem o QR Code aqui também, né? Para quem tiver com o celular em mão, é só apontar a câmera para esse QR Code. E eu vou pedir para as meninas colocarem também no chat um link que dá acesso direto à pergunta para vocês conseguirem responder lá, tá? Vou deixar essa tela aqui um minutinho por conta do QR Code. Já já eu paro de compartilhar para mostrar o resultado lá no Mentimeter. Vou parar de compartilhar, tá, pessoal? Só para depois mostrar para vocês como que tá no Mentimeter. Estão conseguindo entrar no link para responder, gente? Tudo certo? Tem o Protec do Sofia que disse que não conseguiu, nem com o link aqui que está no chat. Eu testei aqui pelo meu celular, comigo deu certo. Mas alguém não conseguiu? Até agora a gente tem 14 respostas. Temos mais de 90 A Sônia também não conseguiu. Se vocês estiverem com o celular, tentar com o QR Code, eu acessei via QR Code. Pediu cadastro, Sônia? Não é para pedir. Quem coloca mente.com, ele vai só pedir um código. Daí coloca o código que já leva direto para a pergunta. Quem clicar no link, aí já entra direto. Isso. Agora o pessoal do Sofia, Protec do Sofia, conseguiu pelo link. Ai, que bom. O link e o QR Code é mais rápido. É. Quantas respostas já temos, Carol? 16. 16? Uhum. Faltando bastante gente aí, pessoal. Vamos lá. 17, devagarzinho vai subindo. Vamos ver se a gente chega no 20, pelo menos. E é rapidinho, né? Sim ou não? É investigativa, sim. Não é? Não. Para a gente poder discutir depois. Caso alguém não tenha conseguido acesso e quiser colocar aqui no chat, tudo bem também. A gente faz um comparativo dos dois, né? Isso. Sônia também conseguiu. Beleza, obrigada, Sônia. Passamos do 20, ó. 21 pessoas conseguiram responder. Carol, será que não era bom colocar o QR Code de novo para ver se... Será? É que o link, na verdade, é bem mais fácil para ir, né? É. Bom, a gente já tem bastante resposta. Eu acho que eu vou mostrar
E aí depois a gente discute, ó. Tem o pessoal que colocou aqui no chat também, né? Sim. Sim. O professor Eu vou- Marcelo, o professor Vinícius. Isso. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo, tá? E vou mostrar o resultado para vocês da interação no Mentimeter. Estão vendo, pessoal? Sim, Carol, estamos vendo Então, ó, sim. tivemos 25 participantes aqui, 19 acham que é investigativa sim, e 6 pessoas acham que não. Vamos ver então. Vou voltar para a apresentação, tá? Todo mundo vendo a apresentação, gente? Sim, Carol. Então, olha só, eu trouxe para vocês aqui, já já a gente volta nessa pergunta, tá? Vou ver se eu consigo um ponteirinho aqui. Certo. Então, eu trouxe essa tabela para vocês, que ela mostra a liberdade intelectual oferecida pelos professores aos seus alunos. Essa primeira tabela aqui é em atividades experimentais, tá? Então, o grau 1 aqui, ó. O professor traz o problema, o professor traz as hipóteses, o professor dá todo o plano de trabalho, a obtenção dos dados é feita pelos alunos e as conclusões também pelo professor. Então, aqui a gente tem um ensino, né, que é bem diretivo, assim, né, aquele professor que detém o conhecimento e o aluno vai estar ali, né, recebendo toda essa informação, né, então é a famosa receitinha de bolo. Nesse grau 2 aqui, ó, o problema também é trazido pelo professor, né, agora a diferença aqui, ó, as hipóteses, o professor traz, mas ele discute com os estudantes. Mesma coisa com o plano de trabalho. O professor traz, mas também discute. Os dados vêm dos estudantes e as conclusões aí é feita num grupo todo, né? Aluno, professor, toda a classe em conjunto. Né? Então, aqui a gente vê um ensino também diretivo, né? Porque o professor ainda trouxe as hipóteses e o plano de trabalho, mas aí a gente já vê que o aluno tem um pouquinho mais de participação. Nesse grau 3 aqui, olha, o problema também é trazido pelo professor, a hipótese também, mais em discussão com o estudante, mas o plano de trabalho, ó, ele é dado pelo estudante, porém, né, com o auxílio do professor. Então, aqui o professor vai estar mediando esse momento, onde os alunos vão estar discutindo, né, como fazer um experimento, né, para discutir a hipótese, para comprovar ou não a hipótese. A obtenção dos dados também pelos alunos e discussão, mesma coisa, também em conjunto com a classe. Esse grau 4, olha, o problema é trazido pelo professor, a hipótese vem do aluno, assim como o plano de trabalho e obtenção dos dados. E as conclusões também em conjunto, tá? E esse grau 5, ó, a diferença é que o problema também é proposto pelo aluno, né? Então, de acordo com esse estudo, né, o que é o ensino por investigação? Seria o grau 3 e o grau 4, né? Então, aqui a gente tem um ensino por investigação. Por quê? Porque aqui a gente está dando uma liberdade maior, né, para o nosso estudante. Ele está levantando hipótese, ele está buscando solucionar o problema, né, com a ajuda do professor ou sozinho, por ele mesmo, né. Nesse grau 4 aqui, né, ele já é um aluno, um professor que já está mais habituado, né, com esse ensino por investigação. Aqui é para a gente começar a trabalhar com isso. Então, pensando lá naquela atividade proposta da fermentação, e aí? A ideia de vocês continua a mesma? Ela é investigativa, não é? O que vocês acham? Coloquem aí no chat. A Thelma, Grazi, Rafa, podem opinar também, gente. A maioria dos professores colocou que é investigativa. É investigativa mesmo? Que grau que seria ela aqui, ó? Alguma ideia aí, Grazi? Uma atividade para eles retomarem a sequência e poder classificar.
Acho que Aqui. vai ajudar. Isso. Então, olha só, pessoal, o professor levantou conhecimento prévio, ele fez uma aula expositiva sobre a fermentação antes, né, da demonstração. Então, olha só, o aluno ele já foi para o experimento sabendo o que ia acontecer. Então, a conclusão ele já tinha, né? E o professor, olha, trouxe essa conclusão com a turma. E aí, é investigativa mesmo? Carol, o professor Vinícius colocou no chat que, segundo esses graus, né, que você mostrou na tabela, não seria investigativa. Exatamente. E assim, eu também concordo, né? Parece não, é um experimento mais demonstrativo, a gente teve mais participação, mais atuação do professor do que dos alunos. Então, os alunos eles participaram como observadores da demonstração desse experimento de fermentação e participaram das conclusões, da discussão ali nas conclusões. Mas os alunos não participaram da montagem, da elaboração desse experimento, eles não participaram das discussões e levantamento da hipótese, das hipóteses, né, que é uma fase extremamente importante do trabalho investigativo, é colocar os alunos para levantar as hipóteses, e isso não foi feito, então acaba sendo um experimento mais de demonstração do que de investigação. Exatamente, é porque a gente fala em ensino e investigação, né? E aí muitos confundem, né? Será que se eu trabalhar com experimento já caracteriza, né, um ensino por investigação? Não, né? A gente precisa dar espaço para o aluno levantar a hipótese, testar a hipótese, aí sim eu vou estar fazendo uma investigação de fato, né? Então, eu coloquei essa interação para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. O professor Leandro também comenta que não é investigativa, pois os alunos só receberam as informações. Isso mesmo, Exato. professor. Eles participaram ali um pouquinho da discussão para as conclusões, mas anteriormente foram só receptivos ali, receptores, na verdade. Essas conclusões até já tinham sido dadas, né? Então, ele foi para a demonstração sabendo o que ia acontecer, né? Muito bem. Agora, tem mais um gente, comentário, Carol, desculpa te cortar, para o ATEC do Sofia. Eu não sei se é pro ATEC do Sofia, da Escola Sofia, ou se é a Proatec Sofia, me desculpas, tá? Se eu falei errado. Ela escreveu, para ser investigativo, teria que ter problemática, temática do assunto, e tentar achar uma solução conjunta e participativa do grupo de aluno. Perfeito, isso mesmo. Bom, gente, continuando aqui então. Essa tabela é mais ou menos, praticamente o mesmo esquema da outra, porém, é numa atividade que não envolve um experimento, né? É uma resolução de problema, porém, esse problema não tem um experimento. Então, é a mesma análise que a gente faz da tabela anterior, tá? Quem que está propondo, né? Quem que vai desenvolver. Então, novamente, caracteriza aqui o ensino por investigação, grau 3 e 4, né, onde o professor traz o problema, a hipótese é discutida primeiro com os alunos, junto com o professor, ou só pelos alunos, a resolução do problema é pelo aluno apenas, né, e a discussão aqui com a classe, tá? Então, esse grau 5 aqui, né, a gente não observa muito em salas de aula do fundamental, do médio, né? Porque o próprio aluno traz o problema. Às vezes a gente até vê em feiras de ciências, tá? Bom, então a gente está falando aí de investigação, que trabalha com problematização, e aí uma nova pergunta, né? Qual que é a diferença da aprendizagem baseada em problemas da investigação científica? Então, tá aqui, ó. A aprendizagem baseada em problemas, né, ela tem um foco maior lá na solução do problema, né? Ele traz ali, de fato, solucionar, né? Enquanto que a investigação, ela vai olhar não só o final, mas ela vai olhar todo esse percurso, todo esse caminho que o aluno, né, levantou durante essa solução do problema, ou não, né?
Também vai ter o levantamento de hipóteses, né, que não acontece lá na ABP, e a importância do erro, né? O erro é extremamente importante na investigação científica, né? O aluno pode errar, reformular a hipótese, tentar de novo e por aí vai, tá? Então, essa é a diferença entre essas duas metodologias. Então, vamos agora de fazer um comentário. Opa, por favor. E é importante também trabalhar com os alunos, né, quando eles fazem o levantamento das hipóteses, e aí eles testam, e é diferente a resposta, né, o resultado é diferente da hipótese que eles levantaram, que isso não é um erro, é que negar a hipótese, chegar a uma conclusão diferente do que tinha pensado, não é erro, que é a resposta daquele experimento que ele está investigando. E isso é importante, né? Porque muitas vezes os alunos, errei. E não, é assim que a ciência é construída, né? Que o processo investigativo é baseado nesse processo. Então, é importante também discutir isso com os alunos. Olha, não errou, né? Foi um caminho, agora vamos procurar outra resposta, vamos testar outra resposta, né? Até que consiga chegar confirmar aquela hipótese, ou não, ela pode realmente, né, ser negada. Exato, e os alunos às vezes ficam com medo de errar, o que o professor vai pensar, e aí fica quieto. Não, mas é extremamente importante, né? Então, o professor dá aquela escapada, deixa o aluno ali trabalhar e vai só observando, né? Isso mesmo. Bacana. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que é, de fato, uma sequência de ensino investigativa, né? Uma SEI. O que são as SEIs, então? Sequência de atividades, né, de aulas, abrangendo um tópico do programa escolar, em que cada atividade é planejada do ponto de vista do material e das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos o quê? Condições de trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, né? Isso é muito importante, ele tem que trazer para a aula o que ele já sabe. E aí esses novos conhecimentos, né, eles vão sendo ancorados nesses conhecimentos que ele já tem na sua estrutura cognitiva, né? Terem ideias próprias e poder discuti-las com os colegas e com o professor. Então, né, normalmente essas atividades elas são em grupo e aí eles vão ali discutindo, né? O professor pode entrar, fazer uma mediação e passar do conhecimento espontâneo ao científico, entendendo os conhecimentos já estruturados por gerações anteriores. Então, às vezes, o aluno ele sabe explicar um fenômeno, mas ele explica com a fala dele. Então, aqui a gente traz já os termos científicos e tudo mais. Então, a gente tem algumas atividades chaves, né, nessa sequência de atividades por investigação. Então, a gente começa com uma situação-problema, né, que, como eu falei, pode ser experimental, mas pode ser um problema teórico também. Depois, a gente vai para a sistematização do conhecimento e termina com uma contextualização desse conhecimento ou um aprofundamento, tá? Então, vamos lá, falando um pouquinho a respeito do problema, né? Então, a gente pode ter um problema experimental, né? Então, por exemplo, fotossíntese, né? A própria fermentação, né? Onde a gente consegue trabalhar experimento, laboratório, né? Ou às vezes até na classe. E aqui eu coloquei um adendo, ó, que a gente até pode ter uma demonstração de um experimento, né, uma demonstração investigativa, mas isso acontece quando os materiais, né, do experimento são perigosos para os alunos, né? Às vezes você quer trabalhar no 6º ano com fogo, né? Então é perigoso, né? Então, nesse caso, o professor pode sim fazer uma demonstração, né? Já o problema não experimental, né? Tem muitos assuntos aí, por exemplo, na biologia, que a gente não consegue fazer um experimento, né? Às vezes por tempo, né? Então, a gente pode trazer o quê? A gente pode trazer texto, pode trazer imagem, né? Pode trazer alguma notícia, né? Ou até mesmo a gente pode trazer dados de experimentos para eles trabalharem, né? Então, a gente não vai fazer um experimento de fato, mas a gente pode trabalhar com dados de experimentos que são muito longos, por exemplo, né? Isso não descaracteriza a investigação, tá? E como que a gente vai desenvolver esse problema, né?
Então, é uma sequência de etapas que darão oportunidade para os estudantes levantarem e testarem as suas hipóteses, né? Que não aconteceu lá naquela atividade que eu propus uns slides anteriores aí. Então, também vão apresentar as argumentações, discussão com os colegas, e eles vão passar da ação manipulativa, né, à intelectual. Então, aquele mão na massa vai, de fato, se tornar um conhecimento, vai estruturar o pensamento do estudante, tá? Ainda falando sobre o problema, né, que é a primeira etapa aí dessa sequência de ensino por investigação. É muito importante, nesse momento, né, o professor planejar muito bem material didático, né, por quê? Porque ele tem que ser um material que está organizado, né, para que o aluno não se perca aí no meio dessa resolução do problema. Que nem aquela nossa primeira atividade. Se eu apresento uma coisa desorganizada, descontextualizada, né, ele não vai conseguir. Então, preciso pensar muito bem nesse material didático que eu vou disponibilizar para o meu aluno. Outra coisa, o problema também deve estar contido na cultura social dos alunos. Por quê? Para demonstrar, para levantar interesse deles, para que eles se envolvam naquela busca da solução, né? Então, tem que fazer sentido. E também o gerenciamento da classe e das interações didáticas, né? Eles vão estar trabalhando em grupo, eu tenho que gerenciar a classe para que eles estejam, de fato, trabalhando e não fazendo outras coisas alheias ao problema, né? E as interações didáticas, né, entre os alunos do grupo, né, para que eles conversem, construam esse conhecimento, ouçam todos, né? Aqui a gente já vê uma série de conceitos, de atitudes, né? Então, quais as etapas para a resolução do problema? Primeiro, distribuição do material e proposição do problema pelo professor. Tomar muito cuidado aqui, né? Porque às vezes a gente acaba falando o problema e dando a resposta junto, né? O que não é o ideal. Então, o professor propõe o problema, distribui o material, e aí eles vão para essa segunda etapa, que é a resolução do problema pelo aluno, né? Então, aqui o que é importante não é lá o conceito final que o professor quer trabalhar, mas a etapa, esse percurso, como que eles vão resolver esse problema, né? E aqui também a gente coloca aquela questão da importância do erro, tá? Depois que eles resolverem o problema, né? Aqui o professor, claro, sempre ali de olho para ver as conversinhas do grupo, né? Para fazer a mediação, eles vão para a sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos. Então, aqui é uma conversa entre a classe, né? Cada grupo vai expor como que eles resolveram o problema, vamos conversar com a classe, né? Às vezes um grupo resolveu de uma forma, outro grupo resolveu de outra. Então, é um momento de conversa da classe com o professor, tá? E aí, por fim, né, eles vão escrever e desenhar. Essa etapa, ela é uma sistematização individual, né? Então, aqui é importante para o professor ele tem uma base, né, para saber se o aluno conseguiu, não conseguiu, porque às vezes nessa etapa anterior aqui, não são todos que falam, né? Às vezes um só do grupo vai falar, e aí aqui a gente pode pedir uma coisa mais individual, né? Então, a gente tem aí essa passagem da ação, né, para a intelectual, né, para o raciocínio do estudante, tá? Bom, depois dessa primeira etapa, né, que o aluno conheceu o problema, resolveu o problema, né, testou todas as hipóteses dele, a gente vai para a segunda etapa de uma SEI, que é a sistematização do conhecimento, tá? Então, por que fazer isso? Porque fica ainda aquela dúvida no professor, né? Será que todo mundo entendeu, né? Pelo que eu comentei anteriormente, né? Às vezes nos grupos não são todos que falam e às vezes esse relatório individual ele também não traz essa informação. Então, nesse momento, o que é proposto? Que o professor repasse todo o processo de resolução do problema, trabalhar também o produto do conhecimento, agora sim, né? Ele pensou num problema para trabalhar a fotossíntese, então ele vai trabalhar agora esse conhecimento, né? Trazer os conceitos, trazer as ideias, trazer os termos, né? Então, é nesse momento que ele vai fazer isso. E a sugestão, né, é fazer uma leitura compartilhada, só uma sugestão. Aqui o professor pode fazer essa sistematização da forma que ele achar melhor.
pode ser um texto, pode ser um vídeo, né? Então, é importante colocar que nessa etapa, né, o aluno ele vai passar daquela linguagem mais informal, né, onde ele discutiu todo o conhecimento com a turma, com o professor, e ele vai passar isso para uma linguagem mais formal agora, né, que é a linguagem típica da ciência. Então, às vezes, ele conseguiu entender, mas ele ainda não associou com o nome, né, principalmente na biologia, os alunos reclamam, tem muito nome difícil. Então, às vezes, eles sabem o que é, mas não conseguem transpor isso, né, para a linguagem científica. Então, nesse momento, o professor vai conseguir fazer isso com os seus alunos. E o terceiro momento da SEI é fazer uma contextualização social desse conhecimento ou até mesmo um aprofundamento. Então, nesse momento, o professor pode questionar o estudante, né, no seu dia a dia, onde vocês podem verificar esse fenômeno ou esse conceito. Então, vai ouvindo o aluno, vai trazendo as ideias dele. E aí ele pode também levar um texto, levar um vídeo para contextualizar, né? Aí ele traz, por exemplo, um problema de física para o aluno resolver a respeito de sombra. Onde que a gente pode ver isso no dia a dia? O aluno levanta a ideia de sombra de um guarda-sol na praia, ou às vezes vai mais longe, os eclipses, né? E aí a gente pode, nesse terceiro momento, né, trazer textos, trazer vídeos que contextualizem esse conhecimento, né? E às vezes até fazer uma nova atividade investigativa com isso, né? E a gente também pode pensar num aprofundamento, né? Então, se eu tenho um problema lá na microbiologia, né? Como é que os alimentos estragam, né? Então, eu posso trazer textos, trazer, sei lá, um queijo mofado para o aluno e perguntar, e aí, será que todo alimento que está aqui mofado, ele está estragado? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, essa é a terceira etapa de uma SEI, tá? E aí, claro, extremamente importante a gente finalizar a SEI com uma avaliação, né? Destacando aqui, né, que tem que ser uma avaliação formativa, né? Eu não quero classificar os alunos nem nada, eu quero saber se eles aprenderam, né? Então, eu vou avaliar o quê? Conceitos, os termos e as noções científicas, né? E também os processos, né, da ciência, as atitudes do aluno. Então, eu posso fazer isso por meio da observação de toda essa sequência, eu posso pensar no instrumento de avaliação, né, e lembrar lá daqueles indicadores também, tá? Então, agora eu trouxe para vocês um exemplo de uma atividade não experimental, né? Por que eu escolhi trazer uma atividade não experimental? Porque as experimentais são mais comuns, são mais fáceis da gente pensar, né? Eu, particularmente com a minha experiência, eu tive muito mais dificuldade de pensar em atividades não experimentais do que experimentais. Então, por isso eu pensei em trazer esse exemplo para vocês. Então, no início, a gente joga aí, né, um problema. Uma área de floresta próxima do seu município foi desmatada. Como que se dá o restabelecimento da comunidade nessa área? Nessa etapa, a gente já pode aproveitar, né, para fazer uma conversa e levantar os conhecimentos prévios dos estudantes. Depois, a gente divide essa turma em grupos, né, faz a distribuição do material didático. Que material didático que seria esse? Um conjunto de fichas com textos e imagens que apresentam as diferentes fases do desenvolvimento de uma comunidade. E aí eu também dou uma lista de sites confiáveis, né, para que eles possam buscar as informações. Livros didáticos também podem ser oferecidos, né, caso não tenha internet. E aí a gente dá a cartolina e propõe o problema para o aluno. Ele vai ter que pensar como é que ocorre, né, o reestabelecimento da comunidade nessa área. Então, ele tem aí que organizar essas fichas, né, numa cartolina, né, a sugestão, e aí depois que ele resolveu o problema nos grupos, ele vai expor esses trabalhos deles, né, como que eles pensaram nessa solução do problema, e aí vai acontecer, então, a sistematização em grupo.
Para a sistematização, né, não lá da primeira etapa, né, essa sistematização para trazer esse conhecimento de fato, né, e passar para essa linguagem mais formal, a sugestão é fazer uma leitura compartilhada de algum texto, né, ou do próprio livro didático que envolve esse tema, e aí fazer a construção de um mapa mental, né, aí pode ser em grupo, pode ser junto com o professor e a classe ali na lousa, pode ser individual, cada aluno vai registrar aí o que eles entenderam, né, desse problema, desses conceitos que foram trabalhados. Tem até uma imagem aqui de um mapa conceitual, né, feito com esse tema. E para contextualização, né, o que a gente tem muito visto aí nesses últimos tempos, a questão das queimadas. Será que a gente pode relacionar isso que a gente aprendeu com as queimadas que estão assolando a nossa região? Então, nesse caso, o professor pode trazer uma notícia, né, fazer uma conversa com a turma e depois pedir um relatório individual, né, onde ele vai fazer essa contextualização, né, ele vai linkar o que ele aprendeu nessa sequência com o que ele está vendo agora nessa situação de queimadas. Então, esse relatório, ele já pode servir também como instrumento de avaliação do professor. Carol. Oi. Fazer mais uma colocação, né, referente a esse slide anterior, né, e nesse relatório, nessa finalização, o aluno pode elaborar uma notícia, ou até mesmo o relatório mesmo, o professor pode trabalhar a linguagem própria da ciência, né, então ir treinando a comunicação também com esses alunos, que é super importante dentro do ensino investigativo. Isso, comunicação, argumentação, né? Perfeito. Exatamente. Muito bem. Bom, gente, agora eu falei um monte aí de ensino por investigação, né? Mas eu puxei bem a sardinha para minha área, né? Ciências, biologia, física, química, né? E aí tem o pessoal aí da matemática. Mas e aí, onde que a matemática entra nisso, né? Depois a Rafa até pode falar um pouquinho melhor. Mas, pelo que eu andei pesquisando, né, esse ensino por investigação já é um pouco mais comum até na área da matemática do que na área de ciências. Então, eu trouxe aqui um exemplo também de matemática. Qual seria o problema, né? Como medir a altura da trave de basquete da quadra da escola, tendo como recurso apenas uma régua de 30 centímetros? Então, os professores podem levar os estudantes para a quadra da escola, fazer essa atividade com eles, né? E depois sistematizar, trazendo algum texto histórico sobre como que esse conhecimento surgiu, né? Algum professor aí já fez uma prática como essa? Gostaria de comentar? Os professores de matemática? É realmente mais comum a investigação na matemática? Agora eu chamo a Rafa também, se ela quiser comentar. Que eu não me atrevo a falar muito de matemática, não, viu, pessoal? Oi, Carol. Oi. É engraçado, né? A gente vai observando a sistematização, que é a investigação, que não é, e aí relembrando dos momentos de aula, aqueles momentos que eu achava, na verdade, estava com experimentação e estava com a demonstração. Né, eu tive experimentos, não exatamente esse exemplo que você colocou, mas relacionado ao tema, já voltado para medição de ângulos também num triângulo, né? E a gente fez um equipamento e levei os alunos para o pátio para poder fazer as experiências e medir a altura de árvore, de muro, de poste, usando aquele material. É uma experiência legal, mas foi uma experiência, não foi uma demonstração de que aquilo dava certo e não uma investigação, né? Apesar dos alunos terem aquela participação, eles não investigaram todo o momento, eles já tinham o conhecimento para poder ir lá. E realmente, a matemática, se ela trabalhada, inverter essa situação, ela é todinha investigativa.
né? Para chegar em qualquer fórmula, em qualquer conceito matemático, existe muita investigação, muita experiência. Vai fazendo testes, levanta hipóteses, será que isso vai acontecer? O que acontece se eu mudar tal medida? E a partir dessas experimentações é que vai surgindo conhecimento depois e formalizando, né, todas as fórmulas. Algumas, por exemplo, Pitágoras tem exercícios, tem registros super antigos, anteriores a Pitágoras. A fórmula só ganhou o nome dele quando formalizou, mas existem registros muito antigos de experimentos parecidos, até que ele conseguiu formalizar tudo e a fórmula ganhou o nome dele, assim como outras, né? Então, ela é realmente todinha voltada para a experimentação. Sem a investigação, não conseguiria consolidar nenhum dos conhecimentos. A Cleusa acabou de colocar um comentário no chat também, que ela fez uma experiência com os alunos trabalhando perímetro e área. A professora Renata também disse que trabalhou isso em quadra, né, com medidas na prática, medindo a quadra da escola. Tem mais. Tem alguns outros comentários aqui também, ó. A Proatec Sofia, falando da matemática, né, usando o ensino investigativo dentro da matemática, uso da economia, como saber o valor de compra e venda de doces entre os alunos, entendimento de moeda e dinheiro. Olha que ideia bacana. Aí ela também complementa que foi realizado a compra de doces, na qual os alunos tiveram que calcular o preço dos doces e eles realizaram a venda desses doces, devolvendo o dinheiro proporcional à compra para o professor. E eles puderam compreender o que é lucro quando eles ficaram com o restante do dinheiro da venda. Então, trabalhando o conceito do lucro, né, econômico, muito legal. Tem um comentário aqui também do professor Vinícius, quando eu falei sobre a questão da comunicação, e ele disse que, nesse sentido, o jornalismo científico pode ser um aliado no ensino. Concordo, perfeito. Muito bom. Teve uma fala da Rafa importante também, né? Que às vezes é importante a gente fazer também essa reflexão sobre o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente pensa que está desenvolvendo uma investigação, e aí quando a gente pensa de fato, pensa mais um pouquinho, às vezes não é, né? Mas é uma questão de prática mesmo, né? Porque a gente tem aquela coisa, às vezes o aluno nos pergunta alguma coisa e a gente devolve com a resposta, ao invés de devolver com uma nova pergunta, né? Então, é questão de ir, de fato, tentando trabalhar dessa forma, e pensando, né? Será que foi? Será que não foi? E tenta de novo, e vai de novo, e uma hora dá certo, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão também. Na matemática, eu acho muito legal e sempre suspeita, né? Quando começa a introdução às sequências para eles, desde o fundamental, na verdade. Então, eles começam com sequências de figuras geométricas também, às vezes com pontinhos, e essa não vem no início com uma fórmula pronta para o raciocínio. É uma atividade extremamente legal, porque eles precisam fazer todinha a observação, tem lá um problema. Tem uma sequência de figuras e eles precisam determinar, por exemplo, com uma fórmula que dê para calcular a quantidade de pontinhos naquela figura. E para fazer isso, eles precisam observar, precisa fazer teste, precisa por tentativa e erro, experimentando cada uma das coisas, até chegar numa conclusão. E sempre dá resultado muito legal, porque a participação toda no grupo, eles vão dando as opiniões, vão colocando os resultados. Eu achava muito legal isso daí na sala de aula, para participar nessa parte de progressão. Então, de repente, dá para encaixar também. Entendi. De fato. E é importante... Desculpa, Carol, pode falar. Não, é importante esse treino, né, dos procedimentos científicos e da comunicação, de como funciona realmente as etapas do desenvolvimento
dos procedimentos científicos, principalmente nesses tempos assim em que a gente vê essa chuva de fake news e de uma tentativa de ataque à ciência. Então, assim, trabalhar isso com os nossos alunos desde o ensino básico é importantíssimo para que eles consigam interpretar as notícias, interpretar os fatos e tirar a conclusão se aquilo tem fundamento científico, se aquilo é só uma ideia que surgiu do nada. Então, a gente foca assim, nessa importância, né, de treinar os alunos para esses procedimentos, para entender, para se comunicar, para argumentar, serem reflexivos, o que eles estão recebendo. Então... Exatamente, né? A gente está num contexto onde eu acho que isso nunca foi tão importante, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar com tudo isso para que ele possa ser, de fato, um cidadão crítico, né? Se coloque com autonomia e tudo mais. Então, é, de fato, muito importante. Mais alguma contribuição da matemática, gente? Eu posso passar? A professora Renata, do Armando, ela disse que ela já realizou um teatro junto com a disciplina de artes. Olha, como integração uma interdisciplinaridade. Bacana, legal. Parabéns, professora. Muito obrigada, gente, por todas as contribuições aí no chat, viu? Não queria deixar a matemática de lado, né? Bom, agora eu vou propor para a gente uma retomada, né? Então, eu vou colocar aqui novamente aquela primeira atividade, né? Que eu perguntei se era investigativa ou não, né? E a gente chegou à conclusão juntos de que não é uma atividade investigativa, então tá aí ela de novo. E eu gostaria que vocês pensassem, né, em como que eu posso tornar essa atividade investigativa, porque ela não é, mas ela tem potencial para ser, né? Como que eu posso fazer essa transformação, né? Para deixar o meu aluno mais ativo aí, para fazer com que ele construa as hipóteses, teste e tudo mais. Então, podem escrever no chat, se alguém quiser abrir o microfone para dar uma sugestão também, fiquem à vontade. Carol, o Vinícius fez uma colocação importante. Aliás, Vinícius, se você quiser abrir o microfone e falar também alguma coisa, eu sei que você é super engajado. Por favor, Vinícius, nossa, você coloca de jornalismo científico, pode contribuir aí com a gente, mas ele colocou conversa com a gente. Ele quer que eu leia, Vinícius, ou você quer falar? Pode falar, Vinícius. Não, é isso mesmo, ela é autoexplicativa, tem o que a gente fala como que um cidadão médio vai distinguir a ciência de pseudociência, de superstição, se ele só tem contato com os resultados e não com os bastidores, como que foi chegado, né? Como que chegaram naqueles resultados, e não só diretos resultados. Então, às vezes a pessoa não entende como funciona um teste clínico, por exemplo, e vai confiar, né, em certas coisas que ela lê que não é ciência, mas é porque ela não entende como é feito. Como você colocou no chat, que a mídia foca nas conclusões sem passar pelas etapas, sem mostrar como foram os procedimentos. E aí fica a dúvida, né? Como... colocação, Vinícius. E como se fossem gênios isolados, né? Isso. Mas usaram técnicas que outros antes deles desenvolveram, né? Outras, várias mentes. Teve tentativa e erro, teve negação das hipóteses, todo o procedimento por trás. Negação das hipóteses. Tem revistas hoje que focam em publicar trabalhos que não deram certo, né? Que as hipóteses foram negadas e que isso está imprintado até na cultura de pesquisadores, né? Que não tem que corroborar as hipóteses, senão não publica. Senão está errado, né? Senão não deu certo. E, na verdade, tem que desmistificar isso. A partir do erro, a gente vai tentar selecionar outras variáveis, né? Olha, isso aqui já não deu, vamos tentar outra coisa. E quanto conhecimento também não foi produzido a partir de erros científicos, né? Exatamente. Às vezes está tentando buscar uma coisa e achou outra completamente diferente que, nossa, super legal também.
Legal. Obrigada, viu, Vinícius, pelas suas contribuições. E fiquem à vontade também para abrir o microfone, para falar, para participar aí com a gente, viu, pessoal? Alguma sugestão, gente, de como que a gente pode mudar aí nessa sequência para fazer ela ser investigativa? A Thelma, que está bem quietinha aí, hein, Thelma? Oi, Carol. Eu estava aqui pensando nos comentários, né? Se a gente for pensar na própria história, né, da ciência como um todo, buscando lá mesmo na época da alquimia, né? O que eles buscavam? A riqueza e vida eterna, né? Logicamente, eles não conseguiram, né? Os alquimistas, mas a contribuição para a ciência na busca desses dois pilares aí, né, da pedra filosofal e no elixir da longa vida, qual foi a contribuição na ciência como fato concreto mesmo, né, sair daquilo que era suposições, daquilo que era simplesmente muitas coisas não se explicavam, mas a partir dessas tentativas, desses erros, quantas contribuições, né, e até hoje, né, quantas coisas que vieram já dessa época, né, então, realmente, né, a ciência, ela não é pronta, ela não é acabada, e até aqui refletindo um pouco no que a Rafaela falou, pensando na sala de aula, né? Vocês sabem que eu entrei meio em crise existencial esses dias, que vocês estavam preparando essa TPC, porque, né, não fez muito parte, né, até da minha formação e ao longo da minha jornada em sala de aula, e realmente, às vezes, muitas vezes, a gente, como professor, tem essa ansiedade, né, de dar logo a resposta, não tem muita paciência em esperar, e eu acho que isso realmente é um exercício, né, de ter a paciência, de ter aquela sutileza de simplesmente mediar esses nossos alunos, né, então, quando eu observo, fazia muita demonstração, né, não era investigação, né, porque às vezes a gente... Não que esse tipo de aula também não seja válida, porque eu achava bastante bacana a participação naqueles momentos em que as coisas mudavam de cor, né? Lógico, a gente instigava o aluno. E aí, por que vocês acham que isso está acontecendo? Mas não chegava realmente a ser uma investigação, porque, como eu disse, né? Eu realmente, eu não vou ser fugir da realidade. Dava aqui nos resultados, era uma aula diferenciada, mas eu não tive esse exercício, eu não tive essa oportunidade de trabalhar com investigação. Se eu estivesse, né, novamente em sala, eu ia ter um pouco mais de cuidado e esse olhar, porque eu acho bastante interessante, bastante bacana, tá? Então, quando vocês estão falando, eu fico aqui, por isso que eu estou quieta, eu estou lembrando aí, passando um filme na minha cabeça, né? Pode ter sido com as melhores das intenções, mas eu vou ser bem sincera, né? Não cheguei a ser completamente dar essa oportunidade aos meus alunos, né? Ficou um pouquinho de culpinha aqui no fundinho, assim. Ah, legal, Thelma. É importante que você compartilhe. Mas é verdade, né? Eu realmente, né? Tantos anos de sala de aula, a gente quer realmente que os nossos alunos, né? A gente quer um resultado bacana. Tive, sim, muitas respostas legais. Mas eu não consegui, eu acho, levando todas essas etapas, eu acho que eu não cheguei a ser 100% investigativa, não, tá? Estou bem sincera em falar. Mas é muito legal você compartilhar isso com o pessoal, porque realmente, às vezes a gente bola algumas atividades e tá bacana também, né? Mas é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Sobre nosso planejamento e tudo mais. E, Carol, tem mais alguns comentários aqui no chat. Aí agora tirou a dúvida. O grupo de professores de exatas da Escola Sofia, que estão em APTC, eles comentaram que é estimulante para o aluno ter o protagonismo no momento do aprendizado, né? Sempre protagonismo do aluno. Isso é possível quando o professor provoca, de forma que o educando possa participar na aula, ainda mais como praticar a ciência. E aí eles complementam que tem um lado lúdico nesse processo, em poder construir coletivamente as etapas no projeto dentro da sala de aula. Exatamente isso. É muito, muito boa a colocação do grupo de professores. A professora Cleusa também coloca aqui que pensa que o professor deve pedir para os alunos pesquisarem primeiro sobre o fermento. Em relação a como tornar essa atividade investigativa.
Então, ela pede para os alunos como investigar o fermento, como funciona na aula anterior, para depois acontecer a aula com essas etapas. Mas o aluno já preparado antes, através da pesquisa, como uma sala de aula invertida. Então, eu ia falar isso. O professor sala de aula invertida. A gente tira essa aula expositiva aqui. Isso, para não ter essa aula expositiva, ele faz uma sala de aula invertida, ele vai pesquisar antes e depois, né, no dia da aula, leva os resultados da pesquisa para discussão. E a gente pode até tirar essa demonstração também aqui e jogar um problema para ver se ele consegue pensar numa experiência, né, com o fermento. São materiais simples, né? Isso. A gente perguntar para os próprios alunos. Perguntar para eles como eles testariam, né? O professor pode levantar o problema, nem sempre o aluno vai trazer o problema. O professor levanta e como vocês testariam? Como vocês demonstrariam? Que é diferente, né? Ao invés de levar pronto, para partir deles, que materiais eles poderiam usar para fazer esse experimento? E aí, a parte até para aproveitar, no caso, sala de aula invertida, a sugestão da Cleusa ali, para pedir essa pesquisa, acho que antes dela fazer o levantamento, né, a problematização, o que são fermentos, como eles funcionam, o que vocês sabem, e a partir dessa problematização, aí sim realizar a pesquisa, para depois a experimentação e fazer os testes. Eu estou lembrando aqui, não é nem de fermentação, né? Uma das primeiras coisas quando a gente chega no ensino médio, fala que é professora de química, né? Os professores de química estão aí para não me deixar mentir. Os alunos, o que eles pedem? Professora, você vai me ensinar a fazer uma bomba? Aí eu vou falar, posso ter cara de terrorista, pelo amor, né? Mas, né? Então, isso aí realmente é um gancho bacana para a gente estar puxando, né? Bomba, né? O que vem a ser? Por que dá a explosão, né? Aí eu acho que é um gancho bacana para esse tipo de coisa. Olha, aí o próprio aluno está trazendo exatamente, problema, né? Não que você vai ensinar a fazer uma bomba, mas se você pegar, né, o simples fato de um bicarbonato no vinagre, né? Uma liberação grande de gás ali, né? Se você tem ali você não tem uma vazão para aquilo, né? Aquilo vai exercendo pressão, e uma hora aquilo vai se romper. Então, tem certas situações que você pode, de uma maneira... Ninguém vai ensinar a fazer bomba, logicamente, mas eles já viram muitas, e até eles vinham e ensinavam, né? Aí eu ainda falava assim, bom, já que você fez, então vamos lá. Por que você acha que aconteceu isso? Daí já é realmente um gancho para dar, né? Vamos colocar o de trás para frente. Qual que é o resultado final? A explosão? Então, vamos lá. O que aconteceu? O que você usou? Qual foi o reagente? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Vai ali do interesse do aluno. Mas que os alunos me achavam com cara de terrorista, não tinha uma turma. A professora vai me ensinar a fazer bomba? Eu falei, meu pai, esse narizão meu não negava a origem Bin Laden. Então, eles falavam... Legal. Isso aí, né? Então, a gente percebe aqui com essa atividade, né, pessoal, que assim, a gente tem aí nossos planejamentos, e aí a gente olha, analisa, né? São pequenos ajustes que a gente pode fazer, e aí a gente já tem uma atividade investigativa para trabalhar com os nossos estudantes, né? Só para a gente finalizar, né? Eu trouxe aqui um post. Essa empresa é uma empresa de consultoria, né? E assessoria pedagógica que eu achei muito bacana, né? E me fez pensar, né? Qual que é a melhor estratégia para engajar os alunos, né? Porque a gente está vivendo aí um boom de, muitas metodologias, né? Então, aqui tem projeto, sala de aula invertida, aula prática, debate, aula expositiva, situação, problema, gamificação, rotação por estações, é uma série de metodologias aí que a gente tem, né, disponíveis, né, para a gente conseguir trabalhar em sala de aula. E aí, qual que eu vou usar? Então, não tem receita e nem truque de mágica, né? É aquela que respeita as necessidades da turma, cabe no planejamento e atinge os objetivos traçados pelo professor, né? Então, não tem receitinha, vai usar isso, vai usar aquilo. A gente vai ter que, né, nós professores estamos que a gente está em sala de aula, a gente tem conhecimento de como que é a nossa turma, o que vai funcionar para aquela turma, qual que é o meu objetivo, e aí dentro de todas essas opções que tem, que a gente trouxe algumas para vocês, aí sim a gente vai ver aquela que mais se encaixa
com o que a gente pretende fazer, tá? E é isso. Muito obrigada, né, pela atenção. Carol. Oi. Eu só vou parar de compartilhar aqui para eu conseguir ver todo mundo. Tá. Não, antes de terminar, tá faltando aí uns 7 minutinhos, lembrar o pessoal das inscrições que a Madá pediu para a gente lembrar, quem ainda não fez, ainda tem intenção, das vagas que estão abertas para o núcleo. Ah, sim, bem lembrado. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação final sobre o tema de hoje da ATPC? Nós agradecemos a participação no chat, a gente gosta bastante. Nossa, quando hoje os foi bem professores legal, participam. Isso, a gente está aí. Eu fico bastante feliz, buscando. porque às vezes ficam quietinhos, ninguém fala nada, só a gente fala e perde um pouco a ideia dessa discussão, né, dessa troca. Então, quando tem essa participação, fica muito mais interessante, né, para todo mundo. E eu adoro, eu fico mais feliz quando é assim. Ah, eu também, nossa. Então, agradecemos. Ainda mais para a gente que está apresentando, né? Nossa, fica ali aquele cri. Foi bem bacana, viu, pessoal? Muito obrigada. Muito legal. O pessoal lá do Sofia, muito bom, agradecemos pela dinâmica, nós agradecemos pela participação de vocês hoje, nossa, ajudou a gente bastante. Professora Cleusa, muito obrigada, agradecendo também. Sobre o edital, pessoal, está aberto vaga para matemática, artes e projetos especiais, que daí vai cuidar da parte de Grêmio, Conviva, Escola da Família, né? Então, se vocês tiverem interesse, a gente colocou nos grupos, né, o formulário para preencher, mas também está lá no site da diretoria, tá? Até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã. Professores de matemática que tiverem interesse. Faz propaganda aí, Rafinha. Escrevam lá, a Rafa está precisando de uma parceira. Ela é legal, gente, a gente garante. Ela é mais melhor de bom, pode ir lá. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Mas olha. Elas estão escondendo só a parte que eu sou brava, gente.